Mateus capítulo 24, versos, começando do 1, eu vou ler até um trecho, depois a gente vai conversando sobre o restante do texto. Verso 1 diz assim: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Essa semana vai completar um mês que nós mudamos para a nova casa. Depois de 18 anos morando no mesmo endereço, 18 anos e meio morando no mesmo endereço, é estranho voltar para uma outra casa que agora é a nossa casa. Diversas vezes, voltando do hospital lá do centro, eu faço visita lá no Novo Atibaia, e automaticamente eu subo ali do Padre Feliciano Grande, que é a rua do campo de futebol, e vou direto como se fosse... peraí, não, já não é mais aqui não, tem que voltar para lá. A gente começa a gostar dos lugares, a gente começa a se acostumar com os lugares. E quanto mais tempo a gente passa no lugar, no trabalho, no endereço, quanto mais histórias a gente constrói nesse lugar, quanto mais relacionamentos a gente constrói nesse lugar, mais é demorado o desapego do lugar. Porque tudo está associado com a nossa vivência, tudo está associado com o nosso dia a dia. E, logicamente, é mais difícil desconectar, mudar a cabeça, quando é necessário. E o texto de hoje, os discípulos, diz o versículo 1 que quando eles estavam saindo do templo, eles já acostumados a frequentar o templo, acostumados a ir orar no templo, eles parecem dar um clique naquele dia e falam assim: olha Jesus, como é bonita essa construção. E de fato, quando foi reconstruído o templo lá em Jerusalém, foi feito de uma forma assim muito cuidadosa. E realmente, os historicistas dizem que realmente era uma coisa deslumbrante, muito bonito de se ver. E Jesus, para variar, como várias vezes parece jogar um balde de água fria no que os discípulos estão falando, comentando alguma coisa. E Jesus diz assim, no lugar de Jesus dizer assim, realmente é bonito, né? Quem será que fez isso aqui? Vamos lá dar os parabéns. Não, mas Jesus falou outra coisa, ele disse: estão vendo todas essas construções? Não ficará pedra sobre pedra. Nossa, Jesus, a gente estava falando de uma beleza aqui, a gente estava admirando a construção, o trabalho de alguém que gastou dinheiro e tempo, investiu aqui, e o Senhor vem e fala uma coisa dessa. Lógico, Jesus não falaria como uma pessoa estraga prazeres. Quando Jesus falava algo, é porque tinha uma razão muito boa para falar, e Jesus estava sempre atento aos ganchos e às oportunidades que ele tinha de ensinar algo que realmente os discípulos precisavam. Os discípulos estavam contemplando com seus olhos, seus corações, aquilo que logo ia ser desfeito. Os discípulos não sabiam, mas Jesus já estava profetizando que pouco tempo depois, 40 anos depois, aquele templo que eles estavam vendo seria profanado e em seguida destruído. 40 anos. Talvez você pense, daqui 40 anos não vou estar mais aqui. Mas 40 anos passa rápido demais. E é tempo tão curto para algo que vai durar tão pouco. Muitas vezes nós somos como os discípulos. Nós nos acostumamos com a casa onde a gente mora, com as nossas coisinhas onde a gente deixa, com o trabalho que a gente faz, com as pessoas com que a gente trabalha. E nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos com a posição social. Por isso, quando tem que baixar o padrão, a gente sofre. A gente se acostuma com o que ocupa o nosso tempo, e quando a gente já não pode, a gente sofre. A gente se acostuma com a conquista profissional. Cheguei até aqui. E aí a gente vai gastando o que a gente tem de energia, a nossa juventude, alguns mais jovens, outros um pouco menos jovens, mas vamos gastando os nossos dias,
vivendo ansiosos para alcançar coisas que amanhã talvez não estejam na nossa mão. Mas a gente não pensa muito nisso. A gente só lembra disso quando alguém parte e a gente percebe, não levará nada como nós também não levaremos nada. Mas a gente gasta a nossa vida com isso. A gente briga por isso. A gente briga com pessoas por coisas que a gente não pode conservar, não pode preservar. E toda vez que eu penso nisso, eu lembro do nosso Etios. Estava bonitinho. Mandei pintar o para-choque traseiro, dianteiro, troquei o para-choque dianteiro, estava quebrado. O carro estava um brinco. E numa derrapada na curva, o carro se perde. Quantas vezes nós gastamos os nossos recursos, a nossa vida, com coisas que a gente não pode segurar sempre? Mas por que a gente faz isso? Porque a gente se apega às coisas, porque a gente se apega a hábitos, sabendo que não vai durar tanto tempo. Porque a gente se estressa com coisas que, se a gente parar para pensar, não vale a pena. Para quê? Para que gastar tanto tempo da nossa preciosa e curta vida com coisas que não podemos segurar? Lógico que você poder construir, você poder conquistar, você ter família, você ter crescimento na vida é uma bênção de Deus. Não estou falando que isso não tem valor algum. Tem o seu valor. Mas, novamente, são coisas que podem passar. Mas será que a vida é só isso? E muitas vezes alcançamos muitas coisas às custas da família, às custas do tempo com os filhos. Não, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar uma escola boa para o meu filho. Talvez ele não lembre da escola que ele estudou, o valor que ela teve na vida dele. Mas vai lembrar do tempo que você teve com ele. E quando chega na terceira idade, aquele tempo que você tem com seus pais, com seus tios, aquilo é o que importa para eles. E muitas vezes conseguimos coisas às custas da vida com Jesus. Deus, eu estou ocupado demais. Eu tenho coisas demais para fazer. Minha agenda está apertada. E às vezes algumas das demandas que a gente sofre para ter que enfrentar foram criadas por nós mesmos. Eu quero uma casa melhor. Será que precisa realmente de uma casa melhor? Eu quero uma roupa melhor. Precisa realmente da roupa melhor? E vamos acumulando coisas que não levaremos. O Evangelho de Cristo, ele proporciona a bênção para essa vida, sim, com certeza. A salvação não é só, só lá na glória, quando Deus nos levar. Começa aqui. Mas precisamos olhar além daqui. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Coríntios, eles estavam preocupados com aqueles que haviam partido. Eles vão ressuscitar? Como é que vai ser depois daqui? Porque os coríntios estavam tão focados na vida diária deles, tão focados nas coisas que eles consideravam preciosos, que o céu ficava para depois. E Paulo vai falar no final do capítulo 15, dizendo assim: se a nossa esperança em Cristo se restringe a essa vida, se o que esperamos de Cristo limita-se ao que nós podemos ver e tocar, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque é você trocar uma pérola por uma pedra. Trocar vida por algo que vai passar. E os discípulos também estavam encantados, apegados. Olha Jesus, está vendo aquela pedra ali? É a pedra principal, é a pedra angular onde começou. Dali partiu a construção do templo. Olha como é lindo. E então Jesus, depois de falar que não sobrará pedra sobre pedra, os discípulos, verso 3, mais tarde Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos, já só eles e Jesus, chamam a ele em particular e perguntam: diga-nos, quando tudo isso vai acontecer? Fazendo referência ao que não vai ficar pedra sobre pedra. Quando tudo isso vai acontecer, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Aí os discípulos caem a ficha. Jesus não está falando de um ponto na história, ele está falando do final da história. E Jesus então começa
a dizer, a partir do versículo 4. Do 4 ao 31, Jesus ele divide o final dos tempos em praticamente duas partes aqui. Dois períodos que vão marcar o final dos tempos. Aquilo que realmente eles deveriam se atentar. A primeira parte, ela é uma referência ao livro de Daniel, das profecias a respeito do final dos tempos, que é essa parte dos versos 4 a 14 do capítulo 24, que é o texto de hoje. Algumas coisas vão acontecer lá no final, e era sobre essas coisas que eles deveriam ficar atentos, não sobre a beleza das coisas, mas sobre aquilo que realmente era o mais importante para eles. Primeira marca, ou as primeiras coisas que iam acontecer nessa primeira fase do final dos tempos, o aparecimento de falsos salvadores. Versículo 5. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Durante os 40 anos em que Jesus ressuscitou até a queda do templo de Jerusalém, muita gente apareceu dizendo-se o Salvador. Muita gente. Muita gente apareceu dizendo assim, eu sou o Cristo. E é compreensível que as pessoas, nesse período, seguissem um líder desse, porque foi justamente o período em que começou a perseguição da igreja. Muita gente estava sendo perseguida, e aí quando vem o sofrimento, a primeira coisa que você quer é um livramento. E para quem está afogando, uma palha boiando é um socorro. Na dificuldade, a gente quer um salvador. A gente quer um socorro. E muitos falsos salvadores apareceriam tanto lá no período deles, como aparecerá também no final dos tempos, e como já tem aparecido. Outros salvadores. Mas é importante a gente lembrar que nem todo socorro é socorro de verdade. Às vezes a gente pensa que aquela pessoa que se aproximou de você, simpática, prestativa, às vezes ela, na verdade, é uma ameaça disfarçada. Aquela ajudinha que aparece. Algumas semanas atrás apareceu um comprador do carro que a gente está vendendo, e ele falou muito convincentemente que queria comprar o carro. Mas no final da conversa ele falou assim, só que eu preciso que você faça uma coisa. Bom, eu já estava contente, né, animado, vou vender o carro já rapidinho. Mas no final da conversa ele falou assim, só que eu preciso que você faça algo para mim. Quando você fizer o recibo de venda do carro, você coloque esse valor aqui. Porque eu vou repassar o carro para a pessoa, porque eu preciso acertar uma dívida com ela. Mas o valor real fica só entre nós. Falsos salvadores, falsas soluções vão surgindo pelo caminho. Outra marca dessa primeira fase do final dos tempos, e que os discípulos deveriam ficar atentos, era o surgimento de conflitos e guerras no mundo. Mas não uma guerra comum, uma guerra civil, uma guerra pequena, mas uma guerra de proporção que eles jamais haviam visto. Versos 6 a 8. Vocês ouviram falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Puxa, já estava difícil Jesus falar que o que vai acontecer, e Jesus ainda vai dizer que isso não é nem ainda o pior. Mas era porque eles precisavam de fato estar atentos. Jesus era muito realista. Diferente de muitos outros líderes que se levantaram naquele período fazendo promessas vazias, Jesus ele era realista. Vocês precisam se preparar. Mas não entrem em pânico. Porque é estranho, parece até contraditório, né? Não entrem em pânico, isso é só o começo. Mas Jesus estava já avisando, é nisso que vocês precisam estar atentos. Haverá também perseguição por causa da fé em Cristo. Parece que a coisa só vai ficando mais se agravando. Verso 9, então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão
e odiarão uns aos outros. Jesus estava falando que eles precisavam se atentar ao que viria. No lugar de ficarem impressionados com aquilo que era material, que ia cair, que ia passar, no lugar de eles ficarem agarrados àquilo que poderiam perder, estejam atentos ao que realmente vocês precisam. Firmeza na fé, clareza das convicções que vocês têm na caminhada com Deus. Versículo 11, surgimento de falsos profetas. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Versículo 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O pecado vai multiplicar. E está cada vez mais evidente a falta de temor, o abandono dos valores que antes sustentava as famílias, antes sustentava os casamentos, antes sustentava os jovens. Hoje já não há mais idade, já não há mais faixa, não há faixa etária, não há classe social. Está cada vez mais difícil viver. Não é o suficiente ter dinheiro, as pessoas querem mais. Não é o suficiente ter um cônjuge bonito, cheiroso, querem mais. Não basta chegar num patamar, precisa passar por cima de outros para ter mais. Você fala assim, nossa pastor, o que pode ficar pior que isso? Calma, essa primeira parte tem uma notícia boa para quem ama Cristo. Verso 13. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Não é em vão a caminhada com Jesus Cristo. Apesar das dificuldades, não é vão. Apesar da luta, não é vão. Para vocês se mantiverem firmes na caminhada com Cristo. Porque essas coisas acontecerão. Esta é a primeira parte do final dos tempos. Porque a profecia tem duas marcas. A profecia que fala de coisas futuras, lá no finalzinho, mas as profecias também apontam para coisas próximas. O que futuramente, no breve futuro, vai acontecer. Isso também acontecerá lá no final. E a segunda parte ainda não terminou. Versículos 15 a 22. Chegará o dia em que vocês verão aquilo que o profeta Daniel falou há mais de 400 anos antes. Falou a terrível profanação que será colocada no lugar santo. E aí ele vai falar o que vai acontecer. Até o verso 22. E no 22, ele dá aquela pitada de realidade. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Deus fará o tratamento devido. Surgirão falsos profetas. E o que eles farão? Versos 23 a 26. Se alguém disser, vejam o Cristo, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei de antemão. E aqui uma chamada de atenção importante para a gente não se apegar àquilo que a gente vê e sente. O brasileiro é muito do que vê. O carro pode estar quebrado, o motor fundindo, mas se ele está com a pintura bonita, o brasileiro compra. Pouca gente procura saber o que realmente está escondido debaixo do capô do carro. Ou a casa que está com aquela massa bonita, né? Pintou tudo. Essa casa está maravilhosa. Nós somos enganados pelo que vemos, pelo que sentimos. E quando a gente anda pelo que vê e pelo que sente, a gente não precisa de fé. Porque os falsos profetas vão aproveitar isso para enganar muita gente. Porque eles vão fazer coisas
que, se possível, os próprios cristãos de verdade seriam enganados. A falsificação do que eles fizerem vai ser parecer tanto com o que Deus faz, que se a gente andar pelo que a gente vê, a gente vai ser enganado. A gente precisa andar pelo que Deus diz na sua palavra. Ah, mas eu não sinto, pastor. Eu não sinto vontade de perdoar. Eu não sinto vontade de obedecer. Não é sobre sentir. É sobre decidir. Se eu preciso fazer algo, eu vou decidir fazer algo. Se Deus falou na outra que você precisa ir lá no Zé e pedir perdão para ele, porque você o ofendeu. Não estou sentindo vontade disso. E aí Deus vai falar igual muitas mães falam para o filho. Não estou te perguntando se você quer, você tem que comer. E Deus vai dizer, você precisa ir lá pedir perdão. E eu preciso decidir a despeito do que eu sinto. A decisão vem antes, o sentimento acompanha. Eu preciso tomar uma decisão de ir até o Zé. Graças a Deus, eu acho que a gente não tem nada, né? Ir lá e pedir perdão para ele. Eu preciso obedecer. A obediência, ela é racional. Mas se a gente anda pelo que a gente vê, se a gente busca a bênção pela bênção, se a gente não busca Jesus por quem Ele é, mas pelo que Ele tem a dar, nós seremos enganados. Porque os falsos profetas vão dar aquilo que a gente quer, porque eles sabem o que a gente quer. Trocar a confiança no que Deus diz em sua palavra pelo que sente é um perigo. É se auto-sabotar. Porque nem tudo que faz sentido é verdadeiro. Alguns sentem, avaliam pelo que sentem, outros avaliam pelo que vem e outros avaliam, tomam decisões a partir do que entendem. Não, eu não vou seguir a Jesus porque não faz sentido o que ele fez. Não faz sentido Deus falar essas coisas para mim, esse livro tão antigo. Não cabe na minha razão. Mas nem tudo que faz sentido é verdadeiro. Nem tudo que é belo na aparência é bom na essência. Nem tudo que se parece ou leva o nome de Deus é de Deus. Muita gente vem em nome de Deus e engana muita gente. E rouba o dinheiro de muita gente. E torna as pessoas escravas delas, dependentes delas. Porque a tentação, ela não é feia. Se a tentação fosse feia, você fugia. A tentação é bonita, ela é agradável. Ela faz o seu rosto. Mas é uma tentação. O pecado nunca promete morte, mas é a única coisa que ela tem para oferecer. Quando Eva ouviu a sugestão da serpente dizendo, pode comer, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus não quer que vocês sejam como Ele, conhecedores do bem e do mal. E o texto lá em Gênesis capítulo 3 vai dizer que ela olhou o fruto, viu que era atraente e aparentemente saborosa para comer. Ela não usou a fé do que Deus já havia dito para ela. Ela sabia. Não coma, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas ela usou as sensações dela, as percepções, os sentidos dela, para dizer se era bom ou não. E foi enganada. Não pela serpente, mas por ela mesma. E comeu do fruto, deu para o seu marido, e os dois passaram a se tornar mortais. E nós sofremos as consequências hoje. Andaram pelo que viram. E quando a gente valoriza demasiadamente a aparência física, a aparência de espiritualidade, nós já estamos sob o domínio dos falsos profetas. Por isso a gente precisa tomar cuidado. Não ande pelo que você vê ou pelo que você entende ou sente. Ande pelo que a palavra de Deus fala. É daqui que a gente tira as direções para a nossa vida. Não que você vai jogar seu cérebro fora e vai colocar sua Bíblia no lugar. Mas nós vamos pensar a partir do que Deus diz. Mas uma marca, o firmamento vai perder a sua firmeza. Versículo 29.
Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Cientificamente, o nosso sol está se apagando. O sol, que originalmente era branco por causa do hidrogênio, por causa da alta temperatura, o hidrogênio, uma molécula está se juntando a outra e está se tornando uma molécula de hélio, que é amarelo, e está perdendo o calor. Vai levar uns bilhões de anos para o sol apagar, mas está caminhando para isso. E por último, como no final da primeira parte tem uma boa notícia, aqui também tem a boa notícia. Versículo 30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, falando de Cristo, e haverá grande lamentação entre todos os povos. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos como um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Ele já está falando que a volta de Jesus será repentina. Todo olho verá, ela será visível. Ninguém vai poder dizer: eu não vi, eu não sabia. E por último, os que andaram numa fé genuína e rendida a Cristo serão recolhidos para estarem na presença de Cristo. Olha como começou a história. Os discípulos falando: olha Jesus, como é tudo bonito esse templo aqui. E Jesus fala: não vai sobrar pedra sobre pedra. Sabe o que vai acontecer? E aí Jesus vai dizer o que vai acontecer no final. E por que isso é importante para nós hoje? Porque o Evangelho de Cristo tem sido trocado por um outro Evangelho. Na verdade, a palavra Evangelho significa boas novas. E tem sido trocado por falsas boas novas, que na verdade são más velhas, que sempre existiram. Porque a mensagem do Evangelho tem sido trocada por uma mensagem que apenas conforta as pessoas. Ela conforta também, mas ela não só conforta as pessoas. As pessoas querem ir até Jesus porque estão sofrendo, porque estão com dúvidas, porque estão com medo. E aí, quando recebem o conforto, recebem o encorajamento, quando é só isso que elas buscam, elas vão embora. As pessoas que andavam atrás de Jesus queriam o que dele? Queriam milagre e queriam pão. No ponto de Jesus dizer assim: vocês não estão atrás de mim porque pelo que vocês viram, mas pelo pão que encheu a barriga de vocês. Porque os mesmos que comeram os pães, muitos deles, foram os que lá no final disseram: crucificam. O Evangelho tem sido trocado por um Evangelho que conforta, mas não que confronta e transforma. O propósito do Evangelho não é só trazer conforto, ele conforta também, traz esperança, mas ele confronta o nosso coração e quer transformar a nossa vida. Jesus tem sido reduzido a um homem bom e sábio. Ele é um grande exemplo de homem, realmente um grande exemplo. Mas o Jesus que tem sido buscado não é um Jesus que demanda renúncia. Casar demanda renúncia. Ter filhos demanda renúncia. Trabalhar em serviço difícil, concorrido, demanda renúncia. Você vai ter que gastar tempo se preparando para entrar numa vaga boa. Você vai abrir mão de muita coisa. Será que Jesus não vale muito mais do que essas coisas que um dia passarão? Demanda renúncia. Deus tem sido reduzido a um Deus que me serve para atender o meu padrão de felicidade. Meu padrão de felicidade. Mas que não demanda de mim santidade e obediência. O Espírito Santo tem sido reduzido a uma sensação, um arrepio. O Josimar ministrou, eu vou sentir um negócio aqui na nuca. O Espírito Santo está lá. Aí chega na semana e você faz tudo igual. O Espírito Santo não é uma sensação, ele é uma pessoa. Ele não é uma energia, mas ele tem poder. É Ele que nos convence quando nós estamos em pecado, quando nós estamos errados. Ele que dá aquele clique no cérebro e diz: precisa acertar isso.
E aí o que nós vamos decidir a partir disso já é uma outra história. Mas o Espírito Santo não é uma energia, não é uma sensação, ele não é um arrepio, ele é alguém que nos convence e molda o nosso coração para que nós sejamos parecidos com Cristo. Não, pastor, não faça isso, vai ficar feio. Queira ser como Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas. A Bíblia tem sido reduzida a um livro de regras. Como ser melhor. 7 passos para você ser um cristão melhor, ser um pai melhor. Você vai encontrar isso de fato na Bíblia. Mas não é só isso. Porque a Bíblia revela o nosso coração. Tinha uma música quando eu era criança que ele diz assim, que a Bíblia é um espelho para ele ver. Gente, se você quiser se ver, não olha para o espelho. Porque no espelho você vai poder se maquiar. No espelho você vai poder cobrir aquela espinha que você não quer ver que está lá. Mas quando você abrir a Bíblia e começar a ler, Deus vai mostrar quem você é. Mas vai mostrar quem Ele é também. Por isso, leia a Bíblia. Quer conhecer a si mesmo? Leia a Bíblia. Quer conhecer a Deus? Leia a palavra de Deus, mas leia com o coração aberto, crendo que é Deus falando com você. Porque Deus vai falar. Só quem não quer encarar a verdade é que foge dela. Leia a palavra, Deus vai falar. Mas a Bíblia tem sido reduzida a um livro moral, moralista. O Evangelho não é uma mensagem qualquer. Nós estamos encerrando já. O Evangelho, quando nós falamos voltemos ao Evangelho, é voltar a essa mensagem que transforma vidas. Se não ocorreu transformação, se não houve mudança de vida, existe algo errado e não é com o Evangelho. É com quem está escutando. Porque se eu como bem e continuo fraco, o problema não está na comida que eu como. É o meu corpo que não está processando. E se eu ouço a mensagem do Evangelho, domingo após domingo, dia após dia lendo a Bíblia, e nada acontece em mim, o problema não está no Senhor, não está na eficácia da palavra, está no meu coração em como eu recebo. Posso passar 50 anos numa igreja, posso pregar aqui, mas se a palavra de Deus não descer da minha mente para o meu coração, nada que precisa acontecer, acontecerá. Não é automático, não é por osmose. Não é você colocando a Bíblia na sala aberta, no Salmo 91, é que todo mal vai ser expelido da sua casa. A palavra de Deus tem que estar aqui dentro. Cristo tem que estar aqui dentro. Senão vai ser mais uma religião. Nós precisamos voltar ao Evangelho todos os dias. Ah, pastor, mas o Evangelho é para quem não se converteu. Não, o Evangelho é para todos. Também para os que estão já no caminho do Senhor. Por isso, não gaste sua vida. Não desperdice seus relacionamentos. Não gaste seu tempo, sua juventude, seu vigor com coisas que você não vai poder levar para a eternidade. Invista na sua vida com Deus, e aí sim você vai saber fazer bom uso do seu tempo, dos seus relacionamentos. Você vai valorizar o que tem que ser valorizado, porque o tempo passa, gente. A gente sabe disso, mas a gente gasta a nossa vida com aquilo que não vai ficar. Por isso, 3 coisas e encerro. Para a gente avaliar o que mais pesa nas suas decisões. O que você quer ou o que Deus quer? O que mais pesa? Quem dá a última palavra? Quem bate o martelo nas coisas da sua vida? É você ou é Deus? Segundo lugar, o tratamento que você oferece às pessoas é digno de alguém que vai morar no céu? E Deus é muito bom em pegar a gente no pé de apoio. Estava compartilhando um pouquinho aqui com uma pessoa antes do culto. Essa semana aconteceu um episódio que depois Deus me chamou no cantinho e disse: é por aí?
É assim? Por mais que você tenha toda a razão, é assim que precisa ser feito. E aí às vezes a gente perde a razão tendo toda a razão. Porque no momento da impulsividade, falou, fez o que não era para ter feito e dito. E Deus me confronta com essa pergunta aqui. Essa pergunta, antes de compartilhar aqui, foi Deus falando: o que você está fazendo é digno de alguém que vai morar no céu? Pela régua de Deus, como estão os nossos relacionamentos em casa, na igreja, no trabalho, com a vizinhança? Jesus morreu por pecadores, dos quais o pior é e sempre será mim antes dos outros. E quando a gente olha nessa perspectiva que Deus nos traz, a gente oferece melhor tratamento para as pessoas. A gente não trata bem as pessoas porque a gente se acha melhor que elas. Mas quando a gente lembra que dos pecadores nós somos os piores, e Paulo falou isso, ele olha com outro olhar para as pessoas, para a fraqueza do outro. Até para o pecado do outro, olha com outro olhar. O tratamento que nós oferecemos às pessoas é digno de alguém que vai morar no céu. E por último, viva preparado para a volta de Cristo. Ele volta. Não tenha dúvidas. Se você vai conseguir terminar de pagar a fatura do seu cartão, você não dá para saber. Se você vai conseguir honrar os seus compromissos financeiros, não dá para saber. Você não sabe se você estará aqui presente nos próximos 10, 15 minutos. Vocês acham que é falar anos, né? 10, 15 minutos, a gente não sabe. A gente não sabe se vai ver os netos. Não sabe se vai casar, se vai ter filho. Mas uma coisa é certa: Cristo volta. E é bom que quando Ele voltar, nós estejamos preparados. Por isso, viva, não pelo que você vê, não pelo que o mundo está dizendo que você tem que ter, mas pelo que Cristo deixou na palavra dele. Para que quando Deus chamar sua senha aparecer lá no painel de Deus, você está pronto. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Evangelho que o Senhor deixou para nós não é apenas para nos confortar e consolar neste mundo. O Evangelho que o Senhor nos deu é para que, por meio das experiências que nós temos com o Senhor, nós possamos manter os olhos em Ti, ter um relacionamento com o Senhor, não de uma religião que prende, que escraviza, que joga o peso da culpa, mas que nos chama, Senhor Deus, a uma responsabilidade, a uma transformação de vida, Pai. Nós não queremos ser crentes de domingo e de segunda a sábado sermos uma pessoa qualquer, como se jamais tivesse conhecido o Senhor. Fala, Senhor Deus, todos os dias no nosso coração. Pai, que os nossos relacionamentos sejam testemunhas dessa mudança do Senhor em nós. A forma como lidamos com o dinheiro, a forma como lidamos com os desejos do nosso coração, a forma como lidamos com pessoas muitas vezes difíceis de conviver. Mas, Pai, que em cada área da nossa vida, o Senhor possa entrar e limpar cada área, Senhor Deus, cada cômodo da nossa vida, para que a gente seja, Senhor Deus, verdadeiramente, Pai, discípulo de Cristo. Queremos ser verdadeiros, Pai, diante do Senhor. Abençoa-nos, oramos em nome de Cristo.